sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 20. Quero repartir uma palavra ao seu coração. Eu creio que no nome de Jesus essa palavra vai transformar a sua vida, mudar a sua mentalidade e fazer viver algo muito melhor em Deus, em nome de Jesus. Números capítulo de número 20. Conseguiram achar? Amém? Muito bem, Números capítulo 20, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, verso de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em casa. E ali morreu Miriam, e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido, morrido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, toma o cajado, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai, grava essa palavra, falai a rocha, e dará então a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação, ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão, tomou o cajado diante do Senhor, como lhe tinha sido ordenado. Moisés e Arão reuniram todo o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse o seguinte: Ouçam agora, seus rebeldes, porventura faremos sair a água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação, e também os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e disse também a Arão: Visto que não crestes em mim, visto que vocês foram incrédulos, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar esse povo na terra que lhe dei. Versículo 13: São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Amado Pai, nós clamamos nesse momento a revelação da Tua voz, da Tua vontade. Não queremos ouvir, Senhor Deus, simplesmente uma mera pregação. Não queremos ouvir uma mensagem humana. Queremos ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus, que fala conosco e nos muda. Deus, nós nos lançamos diante de Ti nesse momento e colocamos toda a nossa expectativa no Senhor, certos de que o Senhor está nos ensinando, certo que o Senhor vai nos corrigir, certo que o Senhor vai nos colocar numa posição em Ti que ainda não desfrutamos. E por isso, Pai, queremos em nome de Jesus que todo empecilho, todo embaraço, toda barreira, tudo aquilo que se opõe em nós e fora de nós,
para que a tua palavra não venha cumprir o teu propósito, que nesse exato momento, em nome de Jesus, que todo empecilho se quebre, toda barreira, Senhor Deus, seja anulada, toda muralha, Senhor Deus, que nos impede de conhecer a tua vontade, seja desfeita, destruída agora em nome de Jesus. E clamamos que pela revelação do teu Espírito Santo e pela realidade do teu fogo nesse lugar, o Senhor possa em nome de Jesus falar poderosamente em nosso coração e nos fazer conhecer a tua vontade, e nos fazer avançar na tua vontade, e nos fazer entrar na terra da tua promessa, e nos fazer desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de um tema, e o tema é a ira. A ira. E o nome dessa palavra chama-se ira, uma questão de escolha. Amém? Ira, uma questão de, diga comigo, escolha. Amém? Por que eu falo isso, queridos? Porque às vezes temos a impressão que a ira não é uma questão de escolha. E se nós não entendemos que a ira é uma questão de escolha na nossa vida como um crente em Cristo Jesus, nós entenderemos que a ira nos domina e nós não exercemos comando sobre ela. E se ela nos domina e não nós dominamos ela, significa que não é o Espírito Santo de Deus que nos domina, e sim o Espírito da ira que nos domina. E se isso for realidade, nós precisamos parar tudo e rever a nossa fé. Porque se de algum modo nós somos dominados pela ira, significa que nós não estamos sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus. Se de algum modo a ira, ela consegue prevalecer sobre a vontade do Senhor em nossa vida, significa que nós somos possuídos por um outro Espírito e não o Espírito Santo do Senhor. E como eu creio que se de algum modo você tem vivido dias assim, possuídos pela ira, ao ouvir essa palavra você não quer mais ser possuído pela ira, eu creio que Deus quer falar ao seu coração para que tudo aquilo que possua a sua vida e o seu coração, que não seja Ele, possa ser quebrado e retirado da sua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém? Eu falo isso porque a Bíblia fala que a ira é como uma loucura. O iracundo ou o irado, aquele que está possuído de irritabilidade, irritado ao extremo, dominado pela fúria e que age em função da sua ira, ele está num momento de loucura. A Bíblia dá esse aspecto. E quando você analisa esse detalhe, né, da loucura, logo você vai perceber que o louco ele não é controlado pela razão. Ou seja, o louco não é controlado pelo bom senso. Quando nós entendemos que uma pessoa está louca, ela está fora de si. Ela não tem capacidade de ser responsável por si mesma. Por isso ela precisa ser rapidamente contida. Ela precisa ir com uma camisa de força. Ela precisa ser colocada numa condição de ser dominada a fim de que ser dada possa ser de algum modo tratada. Você consegue entender isso? Fácil de entender, né? Então, se a Bíblia fala que a ira que domina o ser humano o leva a um estado de loucura, significa que se nós não entendermos a ira, como ela funciona, e melhor, como que ela pode ser solucionada em nossa vida, é possível que nós venhamos em algum momento a ser dominados pela ira e nos comportemos como louco e entremos no processo de ficarmos fora de si mesmos, ou fora de nós mesmos. E eu tenho certeza que você não quer isso. Amém? Você quer ter controle sobre a sua história, você quer decidir a sua história, sim ou não? Amém? Você não quer que a ira venha decidir a sua história. Muito bem, mas por que eu escolhi esse texto aqui? Porque esse texto é um texto importante da palavra de Deus. Temos alguns personagens aqui, e talvez o principal personagem humano dessa história seja Moisés. E Moisés, você que conhece a Bíblia, você que conhece a história bíblica, você que está acostumado, familiarizado com a leitura da palavra, sabe que Moisés ele é conhecido como o homem mais manso. Ele é um homem cheio da mansidão do Senhor. Moisés ele é conhecido na Bíblia por essas características. Ele era um homem cheio de mansidão, ele era um homem que agia por fé. Fé é destacada na Bíblia, quando fala, melhor, destacada na vida de Moisés na Bíblia, quando fala a respeito dele. Então, Moisés ele é chamado de um homem manso, um homem de fé, um homem obediente a Deus. E essas são as características talvez principais do seu ministério e da sua vida como um homem de Deus. Pela Bíblia, de uma forma resumida, você vai ver isso.
essas características, essas três: mansidão, fé e obediência na vida de Moisés. Porém, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, essa narrativa aqui, essa leitura aqui que nós acabamos de fazer, ela mostra uma parte não muito legal da história de Moisés. Ela mostra que no final da jornada ministerial de Moisés, no final da jornada ministerial de Moisés, ele acaba por pecar. E qual foi o seu pecado? Bom, para que você possa entender qual é o pecado, nós vamos falar bastante dele nessa hora. Nós precisamos entender um pouquinho do contexto aqui. Nós acabamos de ler que aconteceu um fato trágico na vida de Moisés, que naturalmente, de forma natural, tocou e bagunçou e mexeu, desestabilizou a sua alma e o seu coração. Porque a Bíblia, nessa passagem que nós lemos, ela começa dizendo que a irmã dele morreu. E a irmã dele, ela profetiza, a irmã dele é uma pessoa extremamente importante no contexto de Israel e também extremamente importante no contexto da vida pessoal de Moisés. E a Bíblia começa dizendo isso. Diz que após a morte e depois do funeral de Miriam, aconteceu um outro fato ruim na vida de Moisés. Além de já ter essa experiência ruim, diz a Bíblia que depois desse fato aconteceu uma situação de que faltou água e o povo estava com sede. E eles começaram então a murmurar contra Moisés. Eles foram no líder e esterilizaram toda a sua raiva, fúria, cólera, ressentimento, tudo jogaram, deixaram muito claro para Moisés e Arão que eles estavam completamente descontentes. E foram muito claros na sua argumentação, dizendo: o que nos adianta estar aqui? Se essa terra que estamos prestes a entrar não tem nada, estamos no meio de um deserto que não tem nada, não tem frutos, inclusive nem água tem. Para que vir até aqui para morrer, assim como já morreram os nossos antepassados? Lembrando, nós estamos aqui numa perspectiva de 40 anos de história. E você sabe que 40 anos de história acontece muita coisa. Em 40 anos de história muita coisa acontece. Gente nasce, gente morre. Uma geração vai, outra volta, outra vem. Então nós temos aqui, nesses 40 anos de história, uma geração que morreu, uma geração que surgiu. Temos aqui jovens falando, temos aqui homens de 30 anos falando, temos homens de 40 anos que nasceram nesse contexto falando, estão analisando a vida, estão chegando à seguinte conclusão: o que nos adianta estar aqui? Nossos antepassados já morreram e nós agora estamos prestes a morrer. Eles estão assim, furiosos, e estão dizendo tudo isso para o seu líder Moisés, reclamando basicamente da falta de água. Nós temos vivido dias bem quentes aqui em Curitiba, apesar de Curitiba ser uma região fria, e naturalmente é uma cidade fria, úmida, chuvosa, mas nós temos já semanas a fio experimentado um calor muito grande, e começa um processo de racionamento de água em alguns pontos da cidade. Quando você passa viajando, como eu viajo em alguns momentos de carro, você passa por algumas represas que abastecem o sistema de água da cidade, e você vê que os níveis dessas represas estão baixíssimos. Então é um processo bem natural, o extremo de calor isso acontecer. Aí a cidade se prepara de algum modo para que isso não venha acontecer, esse fato aqui narrado. Mas aquilo aconteceu. Eles estavam com sede, eles estavam com vontade de tomar água, talvez não apenas para tomar, mas para abastecer a sua vida. E não tinha água. Isso os irritou ao extremo. Eles lançam essa irritação para o seu líder, clamando para que ele pudesse tomar alguma providência. E o líder, não tendo o que fazer, diante de uma situação que não dependia dele, ele foi ao Deus que tudo pode. Ele fez o certo, ele fez o que deveria ser feito. Ele foi ao Deus de milagres, ao Deus poderoso, o Deus que tira da onde não pode ser tirado, Deus que faz colheita surgir da onde nem se semeou. Então ele vai, Moisés e Arão, os servos de Deus, eles vão buscar a orientação de Deus. Eles buscam a orientação de Deus. O que acontece? Deus dá uma clara direção. Você leu ali comigo? E a clara direção de Deus foi o seguinte: Deus falou para Moisés, para Arão, falou o seguinte: Moisés, vai naquela rocha, tem uma rocha, e você vai falar com a rocha. Você vai falar a rocha. Você vai abrir a sua boca abençoada de profeta,
Você vai abrir a sua boca abençoada de líder, de homem de Deus, de um homem maduro, de um homem estável, de um homem forte, firme, tratado, curado, liberto, salvo, regenerado, quase totalmente aperfeiçoado. E você vai falar a rocha. Você vai ministrar na autoridade do Espírito. Você vai fluir em Deus. Você vai pegar esse instrumento de milagres que eu te dei. Você vai pegar esse bordão, você vai pegar esse cajado, e você vai falar com a rocha, munido dessa autoridade. Mas não faça nada com a rocha, fale a ela. Abra sua boca, profetize sobre a rocha. E o que vai acontecer? Quando Moisés pensa, né? E Deus fala: e eu então vou extrair água da rocha. E essa água da rocha, ela vai saciar a sede de todo o povo, e não apenas do povo, mas também como de todos os animais que o povo tem. Que palavra preciosa, não é? Meu Deus, imagina, nós estamos diante de uma necessidade gigante, temos milhares de pessoas debaixo da nossa liderança, nós não sabemos o que fazer, precisamos recorrer ao Deus que tudo pode, e Ele dá uma clara palavra. Não é que Ele não falou, Ele falou. Não é que Ele tardou em falar, Ele falou. E falou de forma pontual, deu detalhes daquilo que iria acontecer. Deus falou para Moisés que a água viria. Uau! É tudo que nós precisamos quando nós não sabemos o que fazer. É ou não é? Se você precisa de milagre, Deus fala com você e fala especificamente como que Ele vai resolver a história, como que Ele vai solucionar a sua necessidade. Foi isso que aconteceu. Grave isso. Isso é importante você entender. Se você não entender esse ponto, que eu estou sendo um pouco enfático, você não vai entender o porquê que Deus tratou Moisés do modo como tratou. Deus deu uma clara palavra de provisão. Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu um problema. E o problema foi que Moisés não seguiu a direção de Deus. Aí você pensa: como assim, pastor? Ele seguiu. Ele pegou o seu bordão, ele pegou o seu cajado, ele foi até a rocha e a água saiu. Sim, a água saiu. E diz a Bíblia que não saiu pouca, saiu muita. Diz a Bíblia que foi como se tivesse aberto as comportas de uma grande represa. Essa é a ideia. Muita água saiu. Muita, um acúmulo, uma riqueza de água, uma abundância, uma superabundância de graça, de favor imerecido, de milagre de Deus aconteceu ali. O problema não foi o resultado, porque o resultado Deus garantiu e aconteceu. O problema foi a forma como aconteceu, o modus operantes, ou o modo de operação, a maneira como Ele fez para poder acontecer. E aí o que eu estou querendo dizer com isso, querido? A Bíblia deixa muito claro: ele recebeu uma claríssima direção de Deus, e ele acabou desobedecendo a Deus. Como é que eu sei que ele desobedeceu a Deus? Porque a Bíblia fala que Deus ficou desapontado com ele. No versículo 12, eu acho que você prestou atenção nisso. Se você não prestou, eu digo para você. Diz a Bíblia que Deus fala com Moisés novamente, fala assim: ó, visto que você não acreditou em mim, basicamente isso que Deus está falando, ou seja, visto que você agiu como um descrente, sendo crente, e você não me santificou na situação, é o que Deus está falando. Deus esperava se santificar naquela situação, e Deus não foi santificado diante da situação e diante dos filhos de Israel. Então Deus está desapontado, Deus está triste com Moisés. Em vez de falar com a rocha, Moisés, o que fez? Ele ficou irritado, ele ficou irado, ele ficou com raiva, ele estava com fúria, ele perdeu a paciência. Com quem, pastor? Com a situação? Não. Eu creio que eu posso chegar a essa conclusão. Eu creio que, na verdade, o motivo de tanta ira, ao ponto de bater não uma, mas duas vezes na rocha, que Moisés fez isso, foi que, na verdade, Moisés já perdeu a paciência com o povo. Um povo que ele tanto defendeu. Um povo que ele está há 40 anos trabalhando com esse povo. E eles estão novamente cometendo o mesmo pecado de incredulidade e de murmuração que os seus antepassados que já haviam mortos antes. E a Bíblia dá a entender no versículo 10 que na ira dele, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, sabendo no versículo 10: ouvi agora, seus rebeldes. Deu para entender?
Se eu tivesse a expressão aqui, ouvi agora seus rebeldes, porque Deus não falou para ele fazer uma ministração sobre o povo. Era a hora de ministrar sobre a rocha. Amém ou não amém? Tem hora que a gente ministra ao povo, e tem hora que a gente tem que ministrar sobre a rocha. Tem hora que a gente usa a nossa influência que Deus nos deu, a autoridade que Deus nos deu, para a gente ministrar ao povo. E está até para falar em linguagem espiritual e chamar de rebelde. Mas quando Deus não falou para falar isso, é só falar com a rocha. Creio que você entende algo. Tem hora que você pode dar os melhores argumentos e ainda assim nada vai acontecer. Porque você tem que ir para Jesus. Você tem que ir para a rocha. Tem hora que você tem que extrair milagre não diante da compreensão dos homens, mas diante da onipotência de Deus. E ele não fez isso, entenda? Não foi isso que ele fez primeiramente. O que ele fez primeiramente foi: vem cá, povo, ó seus rebeldes. Ele estava furioso com o povo. Você está conseguindo entender? Ele estava desanimado com o povo. Ele ficou de cara. Está completamente chateado. Então, na sua ira, o que acontece? Sem refletir. Por que eu estou usando essa expressão sem refletir? Ou seja, sem pensar muito. Ele vai e ele dispara sem apontar. Em vez de apontar para aquilo que ele precisava, que era para a rocha, a sua ministração, ele não faz isso. Ele ministra ao povo. Ele aponta para o povo. E aponta sem pensar. Dispara sem mirar. E o resultado disso é que ele pega depois. Porque detalhe importante, você sabe que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Somos um espírito, graças a Deus, aleluia, e por isso podemos então nos relacionar com Deus. Nós temos uma alma. E depois que a sua alma agita, depois de uma ministração de pau no povo, querido, fica difícil voltar para a espiritualidade. Ele está com as suas emoções afloradas, flor da pele. Ele sai da ministração com o povo. E ao invés de fazer o que Deus pediu, falar com a rocha, ele pega. Eu fico imaginando a cabeça do Moisés pensando no povo, sabe? Porque ele está com aquela imagem do povo lá, com aquela cara de sempre, com aquela cara, né, de nádegas para ele. Olhando e pensando: até quando que eu vou ouvir esse cara falar mal de mim? Moisés está assim, ele fala: eu não acredito, eu estou repreendendo esse povo faz horas, eles não se corrigem, meu Deus, os pais deles já morreram, será que eles não entendem? Ele ergue a voz e fala: seus rebeldes! E o povo lá. E nada acontece. E quando nada acontece, grave isso, isso é importante. Quando nada acontece, a gente se irrita. Quando aquilo que você quer que aconteça não acontece, a gente se irrita. E aí a gente desconta a rocha. A gente não ministra a rocha. A gente pega e agride a rocha. A gente pega e bate na rocha. E ele não bate uma vez, dependendo do tamanho da raiva, 2 ou mais vezes até. Moisés foi só 2 porque era manso. Pastor, mas o que está falando? Não estou entendendo. Ele falou sem refletir. Aonde que o senhor está tirando isso? Pois é, Salmo 106, não precisa abrir, eu leio para você, tá bom? Para a gente poder avançar na mensagem. Salmo 106, versículo 32, 33, diz assim, ó: depois o indignar nas águas de Meribá. Está falando desse texto, desse tema aqui. E por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois eles foram rebeldes ao Espírito Santo de Deus. E Moisés, por causa disso, falou irrefletidamente. Tradução: sem refletir. Sabe aquele negócio de falei sem pensar? Já te aconteceu isso alguma vez na vida, irmão? Não. Ainda bem que não. Eu sei que essas coisas não acontecem lá de casa do Brasil. Está lá no Nordeste e Norte. A gente pensa muito, nós somos muito racionais. O povo de lá é muito emocional. Mas talvez, assim, claro, uma vez aqui, outra colar, muito espaçado entre um tempo e outro, pode acontecer algo assim. Esse negócio de falar sem pensar. E o triste é que, na verdade, às vezes a gente não se arrepende de ter falado sem pensar.
e a gente justifica a necessidade de ter falado sem pensar. Já te aconteceu isso, querido? De você justificar? Aquele negócio que você explica a razão por que falou sem pensar. E aí você volta e fala sem pensar de novo. Eita, 2 vezes na pedra. Foi isso que aconteceu, querido. A Bíblia fala que Moisés falou sem pensar. Mas a pergunta que fica é: por que Moisés está tão irado, pelo amor de Deus? Ele não era manso, pastor? Era. A mansidão não era o seu forte? Era. O cara não estava no final da curva para abraçar Jesus? Está quase lá. Por que um homem maduro assim, né? Lá para sua maturidade, faça besteira depois de 40 anos. Detalhe importante: faz 40 anos que ele não esboça uma reação dessa, querido. Faz 40 anos que ele está se contendo, aleluia. Como é que eu sei disso, pastor? Porque a última vez que ele fez isso, ele pegou a lei que Deus deu para ele e quebrou. E matou uma raça bastante grande. Você lembra quando tudo começou, há um tempo atrás, lá naquela ilha do deserto? Ele desceu da montanha por causa da raiva que estava. Só alguns entenderam, né? Só os mais antigos dessa canção. E ele veio com tudo agora, entendeu? Vocês entenderam depois, né? Às vezes tem que ter um delay. Importante. Ele desceu com raiva. E numa ilha santa, sim, ele quebrou tudo. Deus teve que dar de novo lei para ele, porque a primeira ele já tinha quebrado. Você lembra dessa história? Depois então anota de novo, vamos esse negócio, vamos lá. Pois é, então faz 40 anos que ele está com essa atitude intempestiva, assim, retida. Glória a Deus, que fantástico. Mas o detalhe é que depois dessa experiência, ao longo de 40 anos, eu tenho certeza que não faltou oportunidade para ele cirar. Não foi por falta de oportunidade para cirar que ele não cirou. Tiveram muitas situações para que ele pudesse ter uma atitude tão forte quanto. Mas a impressão que aqui aconteceu é que saiu da lógica, quebrou a lógica da maturidade. E por que ele não demonstrou aqui a mesma paciência e mansidão de antes, né? Bom, eu fico pensando o seguinte: talvez, eu não tenho como dizer, porque eu não conheço o coração de Moisés, não sou Deus, e a gente tenta entender por meio da palavra o que pode ter acontecido, mas talvez todo esforço durante 40 anos dirigindo um povo para que eles pudessem entrar na terra da promessa, e agora perceber que esse processo parece que está sendo em vão, talvez tenha deixado irado. Talvez uma sensação de fracasso pessoal tenha deixado irado. Talvez, não tenho como afirmar isso. Porque eu creio que vai além da cobrança em relação aos outros, mas é uma cobrança em relação de ele não conseguir que os outros façam aquilo que ele gostaria. Não sei se eu fui claro. Sim? Há coisa na nossa vida que não tem a ver só com a gente, ou pelo menos até o final dessa mensagem você vai talvez ter uma outra impressão disso que eu estou falando. Eu creio que vai. Mas às vezes, aparentemente, a coisa tem a ver só com os outros. Parece que nós estamos aqui para resolver um problema dos outros. E parece que uma situação como essa nos mostra que o problema não é só dos outros, mas é nosso também. E essa sensação de fracasso pessoal talvez ele não soube lidar muito bem, porque ele tem um povo todo para poder fazer entrar, e você sabe quantos entraram, né? Inclusive nem ele entrou. Então, eu imagino que essa tristeza em função do fracasso pessoal ministerial, de não ter conseguido fazer com que o povo pudesse se voltar para Deus e pudesse fazer com que um tempo de investimento de uma longa vida que ele fez pudesse resultar em algo melhor, tenha feito ele cirar. Penso eu, na minha humilde opinião. O que eu sei é que ele cirou. E o que eu sei é que a Bíblia deixa claro que ele não se santificou a Deus como era de costume de fazer em momentos assim. E aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui é pérola preciosa de Deus para a sua vida. Você vai logo perceber que a ira por si só não é um pecado.
Mas a ira não é um pecado quando ela é santificada. E aí ela pode ser manifestada de acordo com o crivo de Deus. Mas quando não há santificação, querido, é só humana, é só revolta e é só carne. E o que aconteceu? Ele não confiou em Deus. Deus deixou claro para ele. Ele não confiou na palavra que Deus havia falado para ele de forma clara. E ele, então, diante dessa circunstância, ao invés de falar, ele resolveu apelar. E ele apelou usando a força. Não sei se você já fez alguma vez isso na vida, assim, de usar a força. Não tem essas coisas na minha vida. Já algumas vezes, poucas ainda bem, né, Carlos? Poucas vezes. Mas já te aconteceu, tomara que não muitas vezes, de você pensar assim, já que não deu por Deus, então vai por mim mesmo? Tipo assim, já que não vai no espírito, vai um pouco na carne? Já que não vai por bem, que vai por mal? Amém? Já te aconteceu, né? Pois é basicamente o que aconteceu ali, querido. Ele feriu a rocha não duas vezes, porque ele escolheu agir na carne. Ele não obedeceu a orientação do Espírito Santo. Ele não esperou em Deus, ele não confiou em Deus. E às vezes, queridos, eu creio que nós não obedecemos a direção do Espírito, porque nós achamos no fundo que é mais seguro seguir a nossa forma de fazer a coisa. Há vezes em nossa vida que nós temos a impressão de que aquilo que nós pensamos a respeito de algo é melhor do que aquilo que Deus pensa a respeito de algo. Às vezes nós somos tentados a demonstrar nossa autoridade espiritual por meio da força, até porque foi nos dada. E o problema é quando ela nos foi nos dada, mas parece que ela ainda assim não está resolvendo uma situação. Então, vá na porrada mesmo. Foi basicamente o que Moisés fez. E o detalhe que eu acho assim muito importante, porque aqui eu creio que todos nós estamos numa condição inferior à história de Moisés. Eu creio que todos nós. Eu não me lembro de alguém ter falado aqui que já tenha visto Deus quase de face a face, ou alguém que tenha ouvido Deus falar, que o próprio Deus fala com você como se fala um amigo. Eu não imagino que você tenha tido as experiências que Moisés teve, tanto com Deus quanto no seu ministério. Pois bem, então eu creio que todos nós estamos nessa condição, ainda não como de Moisés. E a Bíblia nos dá claro entendimento aqui de que nós temos que vigiar, e temos que vigiar até o fim. Sabe quando que é o fim? Nem eu sei. Então tem que vigiar até o fim. Justamente porque nós não sabemos quando que é o fim, nós não podemos parar de vigiar, porque o fim pode ser logo. Nós não sabemos o ponto final da nossa história. E talvez, imaginemos nós aqui, né, fazendo nossas próprias suposições, Moisés não imaginaria o mal que estivesse causando para si mesmo e para o povo ao fazer aquilo. E o que acontece ali? Apesar de muitos anos ter andado com Deus, apesar de ser um homem muito experimentado em Deus, ele não foi imune ao pecado. E sabe o que significa para nós? Que não importa o quão abençoados nós sejamos, e não importa o quão maduros nós sejamos, nós não estamos imunes ao pecado. Qual o pecado aqui, pastor? O pecado da ira. Existe uma ira que não é pecado, mas existe uma ira que é pecado, e nós vamos falar sobre isso. E esse pecado trouxe uma grave consequência para a vida de Moisés. Ele foi impedido de entrar na terra de Canaã. Pastor, o que é a ira? Vamos lá, para que você possa entender o que é a ira. A ira é um desejo ardente. Deixa eu usar essa palavra, porque essa palavra é importante, como fogo, tá? É um desejo ardente de corrigir, de atacar ou de destruir algo ou alguém que nos incomoda. Isso é a ira. Ou que nos ameaça. Deu para entender? Às vezes tem que repetir, né? Se não entender esse ponto, pode vir a complicar o restante da administração, né? O que é a ira? Para você saber se algum dia você já se irou na vida, talvez você nem imagine se tem esse irado. Então, se em algum momento, surgiu assim como um incêndio aqui dentro, você ficou em chamas, e às vezes as chamas é tão forte que queima o rosto. Às vezes queima o rosto e você parece que se botar outra coisa assim, sai queimada na hora. Às vezes, alguns até correm, começa no pescoço, dependendo da raça, italianos, alemães, ucranianos, eslavos, todo esse povo, vem daqui, ó. E toma conta assim.
as raças mais escuras, às vezes não necessariamente é assim, mas o processo interno é parecido. É diferente esse negócio. As pessoas nem percebem, quando vê, só sente a buzina da pressão do trem, da locomotiva. Isso é a ira, esse fogo brutal que vem, e com a finalidade intensa e selvagem de corrigir, de atacar ou de destruir algo ou alguém que em algum momento tem nos incomodado, tem nos ameaçado. Então, querido, deixa eu explicar isso para vocês. Esse desejo ardente, necessariamente, nós não podemos defini-lo como maligno ou pecaminoso. Porque se eu disser para você que a ira, toda a ira que existe, ela é pecaminosa e maligna, eu vou ter que dizer para você que Deus nunca se irou, e a Bíblia fala que Deus já se irou. E como Deus não peca, nunca pecou e nunca vai pecar, então existe uma ira santa, existe uma ira justa. Nós vamos entender um pouquinho sobre ela. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Salmo 4:4, eu abro aqui rapidinho para ler para você, diz assim na sua Bíblia, diz o seguinte: irai-vos, e não pequeis, consultai no travesseiro, aleluia, travesseiro, uma bênção, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Bom, tem um processo entre o consultar no travesseiro e depois sossegar, né? Porque só consultar no travesseiro não dorme. Tem que fazer alguma coisa antes que o dia acabe, para poder sossegar. Eis o mistério da palavra aqui. E ali ainda fala: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então isso que fala em Efésios 4:26, deixa eu abrir rapidinho para você. Efésios 4:26 diz assim, irai-vos e não pequeis. Mesma lógica. Agora explico melhor a questão. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Em termos técnicos, a ira só pode durar, o máximo de tempo de uma ira é de um dia, biblicamente falando. Passou de um dia, não resta dúvida, é pecaminosa, diabólica, infernal, ok? Por isso que o versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Porque se passou de um dia, querido, você tem um inimigo que está esperando um dia. Passou, criei raiz de amargura no coração, e agora vou com tudo. Essa é a lógica da coisa. Então, a ira em si não é pecado, mas ela nos conduz ao pecado se ela não for compreendida. E então, eu creio que você já deve ter entendido um pouco. Existe uma ira santa e existe uma ira pecaminosa. A ira santa, ou vamos assim colocar, a ira justa, que vem de Deus, ira divina, ela sempre se acende, grave isso, sempre se acende contra o pecado e contra a injustiça em relação aos valores, princípios e propósitos de Deus. A ira de Deus, ela sabe e sempre consegue fazer uma diferença entre a ofensa e o ofensor, entre o pecado e o pecador. De modo que essa ira de Deus, que pode sobreviver mais de um dia e ser bênção na vida de alguém, ela só vai ser bênção na medida que nós entendermos a diferença entre o pecado de alguém e o pecador. Acho que isso é bem importante de ser dito. A ira, ela é como uma fagulha ou como uma chama dentro de nós. Já falei que é um desejo ardente, né? Algo que arde, algo que pega fogo. Pois bem, a ira, ela é como uma chama dentro de nós, que ela é útil, mas ela também é perigosa. Para que você possa entender o seguinte: na melhor das hipóteses, nas melhores das hipóteses, essa fagulha é como um laser, que ela pode fazer uma cirurgia. Ela pode fazer uma cirurgia benéfica, restauradora, recuperadora, mas não necessariamente não vai incomodar, porque a ira de Deus não incomoda. Vai perguntar lá para os caras que vendiam pomba no tempo, você não incomoda. Mas a ira de Deus foi uma cirurgia feita por Jesus Cristo, estratégica em Deus, corretiva. Estava impedindo a adoração dos gentios, estava confundindo a adoração dos gentios, porque estava lá na ala dos gentios. Foi de Deus, ok? Na pior das hipóteses, essa ira, na pior das hipóteses, quando ela é pecaminosa, ela destrói vidas, inclusive a vida daquele que a tem.
a ira, ela se torna facilmente pecaminosa, e isso acontece por causa de um detalhe. É quando nós, dentro desse processo, passamos a defender o nosso ego e não simplesmente lutar contra a injustiça. Espero que você esteja entendendo. Então, quando isso acontece, nós passamos a fazer o quê? Nós passamos a atacar. Ao invés de atacar o erro, nós vamos passar a atacar a pessoa que fez o erro. E se nós não formos curados a tempo, o que vai acontecer é que essa ira, ela vai aumentar em nós. E nós vamos alimentando ela dia após dia. E de tanto fazer isso, vai chegar um momento que ela vai instalar uma falta de perdão, um decreto de falta de perdão no nosso coração. E se eu fico com essa raiva em relação a alguém, e eu deixo que essa raiva fique tempo suficiente no meu coração, até o ponto de criar raízes, ela vai criar uma raiz chamada raiz de amargura. E eu vou me tornar uma pessoa ressentida. Sabe a ideia de algo ressentido? É a ideia de uma comida requentada. Ela volta a pegar o fogo de novo sobre ela. Você sente novamente o sentimento inicial. Isso é o ressentimento, por isso o nome ressentimento. É aquela ideia de que você volta a sentir e às vezes você não entende por quê. E às vezes não é a mesma pessoa, nem a mesma circunstância, mas é a mesma fonte, é a mesma origem, é a mesma dor. E quando toca na mesma dor, algo faz com que você olhe e fala: não gostei, estou irado. Não sei por quê, mas estou muito irado. Já aconteceu isso com você alguma vez, querido? E você não entender a razão de por que você não gosta de alguém, mesmo que a pessoa nunca tenha feito nada para você? Se essa chama não for contida, ela vira um fogo, e esse fogo é destrutivo. Destrói. E destrói até o que é bom. Não destrói só o ruim, destrói o que é bom. Então, querido, a ira santa, só para que você possa entender, senão a gente não vai avançar para aquilo que importa. A ira santa, ela vai procurar corrigir o outro. Ela vai, e não atacar o outro. Existe uma correção por meio da ira santa, e existe um ataque, uma finalidade de vingança por meio da ira pecaminosa. Então, a ira santa, ao final, ela é sempre uma expressão de amor. E a ira pecaminosa, ela é sempre uma expressão da carne. Está dando para entender? É importante que você fique ligado. Resista ao sono e ao fogo, o fogo do calor aí, tá bom? A gente está falando de outra realidade. É importante você ficar esperto para que você possa entender como é que essa ira funciona dentro de você. Se nós não entendermos ela, não temos como arrancá-la de nós. Normalmente quando atacamos ou que a gente quer destruir alguém, é porque o nosso ego de algum modo foi ameaçado. Ou porque o nosso ego de algum modo ele foi ferido. E diante disso, diante de uma situação em que nós somos feridos, basicamente nós temos duas alternativas. Ou nós fugimos, basicamente, três alternativas. Ou nós fugimos diante daquela situação por causa do medo, ou nós atacamos na base da ira, ou nós resolvemos na base da cura em Deus. E a gente precisa entender como é que isso acontece. Então, agora eu quero falar aí para o final, para a conclusão dessa mensagem. Como agir? Como agir quando nós estamos irados? Aleluia? Você não está irado não, né, irmão? Não, né? Tá bom. Nem impaciente, né? Aleluia, nem impaciente. Impaciente já foi tratado, né? Amém. Obrigado, Carlos. Deixa eu tratar aqui com vocês. Presta atenção, por favor. A gente vai falar agora da solução para a ira. Essa ira é pecaminosa. 3 pontos. 3 pontos. Tá? O primeiro é: entenda a ira. O segundo é: expresse a ira. E o terceiro é: resolva a ira. Tá? Gravou aí? Primeiro, entenda a ira. Segundo é: expresse a ira. E terceiro é: dá um basta e resolva essa ira. Amém? São esses 3 pontos que eu quero falar com vocês hoje, em relação a não termos o mesmo resultado que houve com Moisés. A pergunta para
você precisa entender a ira, vamos falar do primeiro ponto. A pergunta mais importante é que essa ira, ela é santa ou pecaminosa? Ou traduzindo, essa ira, ela é saudável ou ela é doentia? Primeiro, se ela for fruto de uma ferida, nós precisamos de ajuda de Deus para poder entender até que ponto essa dor que a gente está sentindo, ela indica que nós precisamos mudar algo na nossa vida. E como que você identifica isso? Obrigado. É quando acontecem algumas coisas similares, em áreas similares, e que te deixam sempre sensível. Você pode ficar seguro e certo de que você tem uma ferida nessa área. Se passa um ano, 2 ou 3 ou 4, volta uma situação similar a outrora, e aquilo te deixa ferir de novo, saiba que você precisa de cura. Pastor, o que tem que fazer? O que um doente faz quando descobre que está doente? Vai para o médico, não é mesmo? Essa é a lógica padrão. Então a primeira coisa que tem que ser feito é ser honesto. Grave isso. É ser honesto consigo mesmo, de que você está sentindo isso no seu coração. Eu entendi, mas é porque tem gente que abafa. Não, eu não estou irado. Não estou irado. Não estou nada irado. Não vou. Porque é iraivos, mas não pequenos. Não, nem vou mexer nesse negócio, eu já tratei. Está tratado. Para, já está tratado isso. Já viu pessoas assim? Já viu pessoas assim? Que quando fala de um tema em relação ao passado, tipo, não, está tratado em Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro lavou e levou pro... Pois é, cuidado com essa espiritualidade demasiada, sem levar em consideração de fato o que Deus fez, porque às vezes é muito simplista essa definição. Então, querido, a primeira coisa para você entender é que a ira é um mal forte, incontido, que pode levar a grandes destruições se você não trata. Então, não sei se já aconteceu com você. Sabe aquele negócio de você um dia acordar mal-humorado? Deve ter acontecido na sua casa, talvez. Aí você acorda mal-humorado. Aí você fica na cama com aquela vontade de fazer nada. Já deu vontade de fazer com nada? Já te deu vontade de fazer o nada? Fazer o nada, você faz o nada. A vontade de fazer nada. Não foi vontade de assumir nada. É a vontade. Parece que do lado só tem um botão do tipo, dane-se o mundo. Né? Aí você acorda mal-humorado, aí você procura o botão. Dane-se o mundo. O que normalmente não se faz é o caminho da cura. Por quê? Porque eu estou falando que tem que entender a ira. Pastor, tem a ver ira com mau humor? Calma que pode ter. Pode ter. A pergunta é, o que está por trás disso? Poucas são as vezes que a gente se pergunta o que realmente está por trás das situações que nós vivemos. Porque na verdade nós acostumamos a ser muito superficiais nas coisas da vida. Nós nos acostumamos a lidar com aquilo que existe na superfície dos problemas. Nós olhamos para pontos, 10% de um iceberg, e desprezamos 90% que está embaixo. Mas está sempre no fundo, querido. Está sempre no fundo, não está na superfície. O que você realmente sente, o que faz você sentir coisas que você não entende, não está na lógica do consciente. Está na lógica do sub. Está para baixo. Da capacidade de compreender de modo claro. E para isso nós precisamos recorrer a Deus. Porque se nós tentamos lidar de modo superficial, querido, o que vai acontecer? Vai vir um novo sentimento ruim. Parece que é uma coisa assim, parece que nos persegue, né? A gente tenta dar um basta, não, vai tudo certo. Aí volta o sentimento ruim. Volta o sentimento ruim. Aparece de novo uma situação. Às vezes a situação muda, as cores mudam, o ambiente muda, a pessoa muda, mas volta de novo a situação. Sabe por que volta, querido? Porque a raiz é sempre a mesma. Pode mudar de José para João, de Alberto para Dagoberto. E você fica, meu Deus, mas qual que é a lógica que tem entre os quatro? A raiz é a mesma, porque a raiz não está neles, está dentro. A raiz está dentro. Não está em José, nem em João, nem em Dagoberto, nem em Alberto. Está naquele que se ira.
E aí a gente fica com a impressão, mas por que o aldeiro está coberto, aberto José e João? E às vezes nem é por causa dos quatro, é por causa do pai. Ai Deus, estou falando que o negócio está mais embaixo. Qual que é o problema disso, pastor? Bom, o problema é que raiz podre costuma dar fruto podre também. E se a raiz está podre, querido, não adianta achar que o tempo cura. Essa frase banal que a gente fala, o tempo cura porque o tempo não cura, quem cura é Deus. Trabalha no tempo, mas é Deus quem cura. E se a raiz podre não for tirada, querido, os resultados vão continuar sendo sempre os mesmos. Já te aconteceu de você um dia, assim na sua vida, você vai abrir a sua geladeira, de manhã cedo, de repente, depois de uns dias que você ficou sem abrir, aí você abre a sua geladeira e você... Credo, que fedor! Você falou assim. Já te aconteceu isso? Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Sempre o outro tem que resolver o problema. Meu Deus, que cheiro insuportável, que fedor! Já aconteceu isso na sua casa? Só lá em casa que já aconteceu com a Aí o que você faz? Eu sei o que você faz. Você vai lá no banheiro, abre lá, compartimento de perfumes, você pega lá os seus perfumes, você chega lá na geladeira e... Aí você pensa, puxa, agora tá bom. E fecha a geladeira. É isso que faz, né? Não, né? Não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer? Tem que tirar tudo. Até achar o podre. Isso não é tão legal para pessoas que gostam de ser superficiais. Porque você tem que se aprofundar no cheiro, que está ficando afetido o negócio. Quando você está tirando o bom, tira, não, você não está estragado. Até que, às vezes demora, meia hora, uma hora no dia. E como às vezes a gente está acostumado a lidar com isso de forma a lançar perfume, lançar perfume é uma droga mesmo que a gente faz, né? A gente se droga para lançar perfume. E não tratar de fato o problema, a gente acha que as coisas são assim. A lógica da geladeira, você falou, não, mas às vezes é isso que a gente faz com a vida. Às vezes nós somos superficiais com o nosso problema podre lá dentro. E sempre que cheira uma coisa ruim, tipo, ai, que cheiro ruim na minha alma hoje. Aí, ao invés de curar, o que a gente faz? Ah, mas eu agi assim porque, sabe o que está fazendo? Às vezes você vem para o culto fazendo essa lógica, assim, tomara que o pastor impõe a mão na cabeça e... Eu posso impor a mão, outro pode impor a mão, pessoas podem impor a mão, sabe o que acontece? Sabe quando resolve, querido? Quando você deixa Deus sondar você no profundo e ver o que há de mal em você. Sonda-me, Senhor, me conheces. E vai, Salmo 79. Eu creio que na verdade a gente é campeão de fazer isso, colocar desodorizador em situação que na verdade é podre. E não adianta colocar perfume em coisa podre, querido. Não adianta. O que a gente deve fazer? Ao invés de dizer, por que eles me deixaram irado? Eu falei errado agora. Irritado? Por que eles me deixam sempre irritado? A pergunta não é essa que tem que ser feita. A pergunta é, por que eu sempre fico irritado? Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Porque se eu olho, a pergunta é eles que me deixam irritado. Quando na verdade a pergunta deveria ser, por que cada vez que acontecem coisas como essa, eu fico irritado? Está dando para entender? Porque a gente está falando de atacar a raiz do problema, sim? E para poder atacar a raiz do problema, a gente tem que entender o porquê. Por que eu fico assim? Por que algumas coisas que não acontecem do modo como eu quero me deixam ferido? Por quê? Às vezes a gente pensa o seguinte, não, eu vou evitar aquela pessoa. Eu vou evitar aquela pessoa porque ela me feriu. Aquela pessoa me feriu. Sabe o que acontece? Passa um mês, vem outra pessoa e te fere de novo. Passa 3 anos e outra pessoa te fere. Vai ter 10 vezes isso na sua história. Você acorda um dia achando agora acabou de ferir. Quando você olha para frente, fere. Por quê? Porque a resposta não está em fugir das pessoas, querido. Você pode fugir de quem você quiser. Você pode passar a vida frequentemente fugindo das pessoas que te machucaram. A questão que vai fazer mudar é você lidar com o problema e não encobrir ele. Por isso que eu falo, você precisa entender. A palavra da parte de Deus para nossas vidas hoje é: para de esconder o que tem.
Se tem uma ira, ela não pode ser encoberta nesse sentido. Ela tem um modo de ser encoberta, mas é em Deus. Não é encobrir pela lógica, não, vai dar tudo certo, não, agora vai ser diferente, daqui para frente e tudo vai ser diferente. Porque não é. Por que não é, pastor? Porque os sentimentos que nós enterramos vivos, querido, eles não morrem. É tipo zumbi, assim, sabe? Tá lá. Ele levanta de novo. Mas não estava morto esse trem? Volta a vir do bicho. Por quê? Porque não morreu. Tem que morrer. Sentimentos que não foram tratados e que continuam vivos e foram enterrados vivos, eles estão vivos. Embaixo da terra, pastor, vivo. Embaixo da terra, da superficialidade do nosso coração. E quando menos espera o que acontece, eles ressurgem. The Walking Dead. Meu Deus, achei que você estava morto esse negócio. Não está. Não está morto. E o que acontece, pastor, com isso? Bom, enquanto não morrer, esse sentimento vai arrancar toda a vida de Deus que pudesse ser arrancada de dentro de você, do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com as pessoas. Eu acho injusto, na verdade, passar a vida inteira com os mesmos problemas só com pessoas diferentes sem tratar o problema que nos faz não ter mais ele com essas pessoas. Falei muito complexo agora, mas acho que você entendeu. Esse problema fica lá embaixo, fica lá embaixo, dentro de você, e vai crescendo a cada dia. E se você não arranca ele, ele suga toda a vida que é dentro de você. Ele arranca a graça. A Bíblia fala que isso tira a graça de Deus de nós. É uma coisa absurda, tirar a graça de Deus de nós. Então, querido, chega de hipocrisia. Se tem uma ira, ela tem que ser tratada. A primeira coisa a fazer, eu devo perguntar para Deus a razão disso. Eu preciso perguntar para Deus, eu preciso ser honesto com Deus, eu preciso reconhecer os sentimentos diante de Deus. Você já viu que os homens de Deus reconhecem sentimentos diante de Deus na Bíblia? Você já viu as orações de Davi para Deus? A gente fala, meu Deus, nunca oraria assim. Davi orou assim e não foi rejeitado pelas orações que fez. O problema não é esse. Às vezes a gente não tem essa honestidade diante de Deus com as nossas sensações e sentimentos que nós temos. E aí o que acontece? A gente começa a culpar os outros. Sempre é o outro. Na verdade é o seguinte, ninguém pode arruinar a nossa vida se a gente não quiser deixar. Ninguém tem a capacidade de arruinar a nossa história, a não ser que a gente permita. Isso é um fato. Ninguém. O problema é que na verdade tem as pessoas que tentam. Tem pessoas na verdade que são tão medíocres que elas são tão medíocres que elas não suportam a alegria daqueles com quem elas convivem. Elas estão vivendo uma mediocridade tão grande que a alegria dos outros as incomoda. Já viu gente assim? Sei lá, de repente você chega aí, bom dia! Só se for para você, essa argumentação, ela é típica de alguém que se acostumou na mediocridade, incomoda, essa alegria bagunça a história dessa pessoa. Imagina você estar mal-humorado, e aí chega uma pessoa, sabe aquelas pessoas que têm aquela personalidade carnal de ficar alegre? Já viu isso? Gente alegre, gente alegre. Eu quero curtir meu mau humor, é aquela pessoa carnal, alegre e feliz. Não sei se já aconteceu esse negócio, você não dá vontade de estrangular. Imagina, você acorda de manhã, a pessoa, como que está esse dia para você? Uma segunda. Você quer ser negativo, a pessoa não quer nem ser negativa, ela tem que ser um positivismo para você. Isso irrita a gente. Está entendendo o processo, né? É real esse negócio. Imagina você, aquele dia, hoje você mal educado. Aí você senta lá da pessoa educada e gentil. Uma raiva. Aí que você pensa, não pode, isso é falsidade. Eu conheço o coração do homem. E o homem é mau. Ela está fingida, essa pessoa. Fingida. Miserável essa pessoa. Por que a gente faz isso, pastor? Deixa eu explicar para você. Porque você, costumeiramente, você não gosta do comportamento das pessoas que te convencem do seu próprio pecado. Toda pessoa
que o seu comportamento te convence do seu próprio pecado, você tem normalmente uma certa dificuldade com ela, não compreensível à razão humana. Já viu aquela pessoa que tem um negócio que você não tem, e você queria tanto ter, mas ela não tem como dar para você, porque você tem que aprender a ter? E ela se aproxima de você com tudo que ela tem, você não tem nada, e você fica, meu Deus do céu, por que existe pessoa que tem quando eu não tenho? É mais ou menos essa lógica, a gente se incomoda com o comportamento do outro que é mais santo que o nosso. Não sei se você já falou, fala sério, não pode ser real. Sabe aquele negócio de você olhar para o pastor aí de Uber e falar assim, não pode ser tanto amor assim. Não. Ele não pode amar a esposa dele tanto assim. A casa dele não pode ser um pedacinho do céu, como ele fala nas pregações. Não. Por quê? Porque a bênção que está na vida do outro, quando não financiada por nós, se nós não entendemos a nossa ira do nosso próprio coração, não tratada, ela vira justificativa para poder punir o outro e justificar aquilo que nem existe na vida do outro. Está entendendo o que eu estou falando, senhor? Espero que sim. Tomara que você esteja entendendo. Então o que a gente tem que fazer, pastor? Nós precisamos parar de culpar as pessoas. E precisamos reconhecer os nossos sentimentos. A gente tem que tomar domínio dos nossos sentimentos, querido. Não adianta dizer que os outros nos fizeram sentir quando a gente que decide sentir. A nossa alma tem um negocinho dentro dela que chama-se vontade. Até no estupro a correção, querido. Até no abuso a possibilidade de cura e restauração. Como eu disse, volto a frisar, não é o mal que os outros fazem para você que vai determinar o quão mal são os seus dias, mas o modo como você reage ao mal que eles fizeram. Os problemas da vida não são de fato os problemas, assim o problema é que a gente cria em função dos problemas. Acho que agora ficou mais claro. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que perguntar, por que eu não gosto daquele desinfeliz? Por que eu não gosto dele, meu Deus do céu? Ele nem é tão ruim para mim, mas ele está... Por que ele existe, meu Deus? Você tem que chegar assim, mas para que eu pergunto para ele? Não tem por que você machucar a alegria da pessoa. Não, mas tem que ser sincero, meu pastor. Eu vou chegar, por que você é tão feliz, hein? Me conta. Por que você é feliz assim? Eu não consigo, meu Deus do céu. Me acredite essa santidade. Por que você cresce ou não, meu Deus? Não adianta fazer isso. Você só vai fazer tumor, assim. Você vai jogar pus nas pessoas. É importante, jogar pus nas pessoas. Ai, que nojo. É assim que a pessoa que é agredida com o pus da lei, eu sente. Meu Deus, o que eu fiz para merecer tal coisa? Eu só quis ser feliz hoje. Queridas, as pessoas não podem carregar a responsabilidade de nos tratarem bem. Ai, pai, você não fala das três da igreja? Não fala negócio das três. Que a gente acha sempre esperando que os outros nos tratem bem. E a verdade é que a gente não consegue avisar todos que sempre precisa fazer isso. Parece que não funciona mesmo que avisa. E aí que está, que se a gente vai ficar a vida justificando o que os outros fazem, a gente passa a vida justificando. A questão não está no outro, a questão está na gente. Nós precisamos assumir o controle da nossa alma. Nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos dominar esse negócio, senão nós seremos dominados, seremos como loucos. Se nós deixarmos, vai fugir do controle todo o tempo essa história. Então, querido, não dá. Nossos problemas não são necessariamente aquilo que nos derrota, tá bom? Entenda isso. O que nos derrota, de fato, é a resposta que nós damos aos nossos problemas. Segundo, para poder avançar, porque agora o tempo já está curto, então vamos ser bem rápido, né? Segundo, expresse sua ira. Pastor, graças a Deus você falou isso. Eu estava com a vontade de expressar essa ira mesmo, pastor. Eu precisava da palavra de Deus para poder ir lá e falar. É tanta ira em conta. Pastor, é um vulcão. Ainda bem que o senhor falou isso. Eu vou chegar em casa mas eu vou vomitar. Eu vou falar, vomitar, viu? Vomitar. Porque eles me machucaram, me feriram. Foi terrível. Calma. A gente precisa reconhecer nossas emoções. A gente precisa ser responsável por elas. A Bíblia é muito clara em relação à ira. Nós podemos ficar irados, mas nós não podemos, vou traduzir assim, nós não podemos permanecer na ira. Nós temos que saber como lidar com ela. E a verdade, eu creio que a Bíblia nos deixa o seguinte: é a obrigação de todo crente, a obrigação de todo homem de Deus, nós mantermos nosso coração sempre limpos e livres para Deus operar. Livres de toda ofensa e livres de toda falta de perdão.
Isso é a sua responsabilidade e a minha responsabilidade. Não é ninguém que vai fazer isso por nós, tá bom? A pregação ela vem para poder auxiliar nesse processo. Mas ao final, você e eu precisamos decidir que o nosso coração esteja limpo. Limpo de toda ofensa. Ai de quem nos ofendeu. Mas o problema é como que nós lidamos com essa ofensa. E aí o que acontece, talvez você pense quando eu falo isso, pastor, mas eu não sei como fazer isso, eu não consigo. Querido, Deus nunca te dá um negócio que você não possa fazer. Deus não espera de você um negócio que você não possa atender. Deus não te pede uma coisa que você não possa dar resposta para Ele como ela. Então se Deus te pede, por exemplo, para você perdoar, é porque você tem possibilidade em Deus de perdoar. Se Deus fala para você não ficar ofendido, é porque Ele sabe que você não precisa ficar ofendido. Então, eu já falei, volto a falar esse ponto é importante. Ao invés de você passar toda a vida falando essa frase, você me deixa tão irado, é na hora de você perguntar, ou melhor até mencionar para Deus, falar, Deus, Ele me deixou irado. Porque às vezes a gente muda a seta e sempre coloca para o outro, passa a vida colocando em você. Sabe o que eu penso em relação a isso? Essas frases que sempre começam com a palavra você ou tu, na verdade elas têm a tendência de ser uma acusação. E as frases que sempre começam com eu, elas têm uma tendência de ser uma confissão. Qual que é a diferença, pastor? Bom, a segunda é aquela que você faz diante de Deus. E o foco qual é? Eu sou responsável. Eu sou responsável. E quando é o outro, é o você, o tu, é o outro que é o responsável. Então, quando eu faço isso, eu acuso o outro. E quando eu acuso o outro, querido, eu tenho ferramenta espiritual para que Satanás, o acusador por excelência, trabalhe na minha vida e na vida do outro. E quando eu confesso a Deus, eu coloco a minha responsabilidade, eu permito que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos conduz a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, trate tudo que precisa ser tratado na minha vida. Terceiro e último, resolva a sua ira. Resolva a sua ira. Você precisa resolver essa ira. Como é que você resolve, pastor? Identificando ela, entendendo ela, falando dela com Deus, falando dela com as pessoas que você precisa falar. Mas calma, antes de você falar com qualquer pessoa, vamos a alguns pontos importantes. Quando a sua ira ela é ego, ela é egocêntrica, saiba que sempre vai ter um senso de defesa do ego. Vai ter uma pitada de exaltar a si mesmo no processo. Vai ter um tanto de justiça própria. Se nesse processo da ira tiver um tanto de justiça própria, saiba que você precisa resolver, sabe como? Se arrependendo. Sem chegar para Deus e falar assim, Deus, na verdade, essa ira toda que eu achava que era muito santa, não passa de uma justiça própria de um homem que foi ferido. E eu quero dizer para o Senhor, eu não aceito e não quero isso mais na minha vida. Eu lanço ela sobre você. Eu lanço ela sobre ti. Eu não quero, Senhor, eu não quero. Trata na minha vida, cura essa ferida, trata na raiz mais profunda do meu ser. Faça eu perceber onde tudo começou. Se estão vários dias essa ira, ela já se transformou em algo pecaminoso, sabe que ela vai virar essa raiz de amargura. Então, você precisa se arrepender. Quando a nossa ira é justa, o que a gente faz quando a ira é justa, pastor? A gente tem que ir confrontar a pessoa que foi o motivo da ira justa. E como que a gente faz isso? Cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de amor. Cheio de amor. Sem nenhum senso de justiça própria. Sem nenhuma vontade de se promover sobre a circunstância. Mas com a única intenção de que a pessoa seja corrigida e restaurada no erro que ela cometeu. E que ela possa entender bem claramente a distinção entre o amor de Deus sobre ela e o ódio de Deus em relação ao seu pecado. Se isso acontecer, o que vai resultar? Restauração no nosso meio. Restauração no nosso meio. Restauração na sua casa. Restauração nos seus relacionamentos. Porque a ira vai dar lugar à cura de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, queridos. Pai, no nome santo de Jesus, eu clamo que essa palavra de fato não seja uma mera palavra, mas que o teu poder e a glória do Senhor venha a transformá-la, Senhor, em algo real, algo prático em nossa vida. Senhor Deus, o meu desejo aqui não era pregar simplesmente uma boa mensagem, mas sim pregar algo que pudesse causar transformações em nosso dia a dia. Pai, nós vivemos em dias em que existe ira em nossas casas, existe ira em nosso ministério,
Existe ira, Senhor Deus, contida, retida, negada, maltratada, em vários nossos relacionamentos. E em nome dessa ira, Pai, nós ofendemos, em nome dessa ira nós murmuramos, em nome dessa ira nós fazemos fofoca, em nome dessa ira nós falamos mal, nós difamamos, nós somos desleais, nós somos insubmissos, desobedientes. Mas eu quero clamar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, trata isso na tua igreja nessa noite. Nos faça entender, Senhor Deus, a ira. Nos faça entender, Senhor Deus, que às vezes a questão é muito mais profunda do que nós imaginamos. E não vai ser um odorizador qualquer, um desodorante ou um perfume qualquer que vai fazer isso solucionar. É somente quando nós retirarmos aquilo que está podre. E nós sabemos que só o Senhor pode fazer essa obra. Só o Senhor, o médico por excelência, o Jeová Rafa, o Deus que cura, pode ir mais profundo no nosso ser, naquelas zonas de nossa vida que nós nem mais imaginamos que existe, e pode arrancar de lá esse tumor, Pai, que tem tentado causar uma metástase em todo o nosso corpo, em toda a nossa história. Pai, eu clamo em nome de Jesus, que a ferida, Senhor Deus, dos nossos relacionamentos não tratados, possa, Senhor Deus, ser tratada com o Teu poder nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que nós não tenhamos, Pai, a mesma experiência que Moisés teve, de não poder desfrutar das promessas da terra que o Senhor prometeu, de não poder entrar no cumprimento das promessas do Senhor. Pai, tantas são as situações, como eu disse nessa mensagem, que acontecem ao longo do nosso dia a dia com as pessoas, Pai. E às vezes nós temos uma fácil tendência de culpar as pessoas e não entender que simplesmente elas restauraram uma situação não tratada em nossa vida. E às vezes elas nem sabiam disso. As situações, Pai, que nós nos sentimos tão rejeitados e ficamos dizendo que as pessoas não nos veem, não nos olham. E eu creio que é o Senhor mesmo que faz com que as pessoas não nos enxerguem. E a razão que o Senhor faz isso não é porque o Senhor é mau, é porque se o Senhor fizer diferente, nós nunca vamos recorrer para Ti. Nós nunca vamos tratar de fato a ferida. Nós vamos sempre ficar olhando para as pessoas e nunca olhar para nós mesmos. Pai, eu construí toda essa mensagem porque eu creio que Moisés, naquele dia, ele se permitiu ficar irado por causa que as pessoas não atenderam a sua expectativa. Ele estava frustrado com ele mesmo. Mas ficou mais fácil chamar as pessoas de rebeldes, quando na verdade ele estava sendo rebelde para com Deus. Eu clamo, Senhor Deus, que se de algum modo, Pai, nessa noite, alguém esteja nessa condição, vivendo nos seus relacionamentos assim, que o toque do Senhor venha sobre a vida desse amado irmão e irmã, que o toque de cura do Senhor possa restaurar a vida e possa restaurar os relacionamentos, em nome de Jesus. Trata, Senhor, para a glória do poderoso nome. Eu te agradeço, Senhor Deus, desde já, porque eu sei que o Senhor vai operar, eu sei que o Senhor vai fazer. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela cura que o Senhor tem nos conduzido. Sabemos que o Senhor tem começado uma obra maravilhosa em nós. E a tua fidelidade fará com que essa obra seja ininterrupta. O Senhor trabalhará dia e noite a nossa vida, até que possamos alcançar as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado.